Vamos lá, meu querido, vamos falar de fração geratriz, tá? Bem, antes que a gente fale de fração geratriz, a gente vai relembrar dízimas periódicas. A gente estudou de dízima naquele seu primeiro teste, tá? Então, eu fiz um textinho bem explicativo para ajudar você a entender, tá bom? Então, lembra, o que é dízima periódica? Dízima periódica é um número, né, que tem infinitas casas decimais. Então, o que a gente tem? Ó, a gente tem o zero, a vírgula, e depois da vírgula a gente vai ter várias casas decimais. Ou seja, cada númerozinho que aparece depois da vírgula, a gente vai chamar de casa decimal, certo? No primeiro exemplo aí, a gente tem 0,3, 4, 5, 6, 7. Cada um desses números é uma casa decimal. No de baixo, a gente tem 2,3333. Tá vendo que o 3 é infinito? Os 3 pontinhos aí tá indicando para você que esse número é infinito, né? Se a gente for colocando aí, ele vai sempre aparecendo, tá? Na diferença do primeiro que eu falei para esse, você vai ver que no segundo, antes do zero, tem um 2, tá indicando aí que ele tem uma parte inteira. Todo número que a gente coloca antes do zero é um número inteiro. O que vem depois do zero é o que a gente vai chamar de parte decimal, tá? Vamos continuar aqui. Todas as vezes que fazemos uma divisão e o resultado gera um número, onde depois da vírgula haverá um monte de outros numerozinhos, a gente tem uma dízima periódica. Então, observa aí, eu dividi 8 por 9. Lembra que uma fração é uma divisão, certo? 8 dividido por 9 deu 0,8888. Tá vendo? 8 infinitamente, né? Bem, o número que a gente formou depois que a gente dividiu 8 por 9 é a nossa dízima, tá? E por que ela é periódica? Observa que o número que se repete depois da vírgula é sempre o 8, né? Então, ela é periódica porque é sempre um número que se repete. Vamos ver a diferença agora de dízima periódica simples, não periódica. Eu deveria ter colocado aqui também dízima composta. A dízima simples é dada pela repetição de termos numéricos nas casas decimais. Sendo assim, uma dízima periódica apresenta repetições de termos numéricos depois da vírgula. Esses termos determinam o período. Então, observa, ó, no primeiro exemplo, a gente tem o quê? 2,555. O período é igual a 5, porque o 5 é o número que está depois da vírgula e está se repetindo. No número de baixo, a gente tem 1,235. Então, está a reticência ali, porque ele está indicando que isso vai sempre se repetir. Então, o período aqui é igual a 235. No de baixo, a gente tem 0,32. Então, o período é igual a 32. Então, você entendeu que período é sempre aquilo que se repete depois da vírgula? Beleza. A dízima não periódica, ela não possui período, né? Os números irracionais, por exemplo, olha lá, ó. Depois da vírgula, os números vão sempre aparecer um número diferente. Então, se os números não se repetem, então a gente não pode dizer que ela é periódica, tá? Então, não possui período. Como é um vídeo, Pedro, se você tiver dificuldade, se eu estiver falando rápido, você pode voltar várias vezes, tá bom? Então, como identificar o tipo de dízima? Na dízima simples, depois da vírgula, o número que se repete é sempre o mesmo, tá? Então, olha na letra A, a gente tem 4 dividido por 9, deu 0,444. É uma dízima simples, porque o número que se repete é sempre o 4. Na letra B, acontece a mesma coisa, ó, 32 dividido por 9. Aí deu 3,5555. Também é uma dízima simples, porque o número que se repete é sempre o 5, beleza? Já na letra C, a gente vai ter uma dízima composta, porque depois da vírgula, a gente tem um número que se repete
e um ou mais que só aparece uma vez, né? E logo depois da vírgula mesmo. Por exemplo, ó, a gente tem 52 dividido por 90, né? Ou 52/90, se você preferir na linguagem de fração. Quando a gente divide um pelo outro, o que a gente tem? A gente tem 0,5777. Observa que o 5, ele só aparece uma vez só. E o que se repete, né, é o 7. Essa é uma dízima periódica composta. O 5 a gente vai chamar de antiperíodo, que é o que vem antes do período ali, tá bom? Que não é o período. Vamos ver a diferença agora de período e antiperíodo. Período é aquele número que se repete e aparece logo depois da vírgula. Então, ó, 0,333, esse 333 é o período. Já o antiperíodo ocorre nas dízimas compostas e aqueles números que vêm antes do período. Olha lá, 0,5777. O 5 é o antiperíodo, beleza? Estou observando ali que eu escrevi número sem o acento, mas dá um desconto aí que eu ainda estou aprendendo a mexer com essas coisas aqui. Agora vamos falar de fração geratriz, já que a gente lembrou dízima periódica. Se tiver dúvida, volta de novo em dízima periódica, tá bom? Pesquisando aqui a melhor forma de explicar o conteúdo para você, eu encontrei um modo prático e um modo tradicional. Eu vou te explicar primeiro o modo prático e depois a gente vai ver o modo tradicional, tá bom? Bora lá! Agora que já relembramos dízimas, Pedro, vamos entender o que é fração geratriz e como a gente consegue chegar até ela. Fração geratriz é uma fração resultante da transformação de uma dízima em fração. Então, a gente vai fazer o contrário agora, né? Então, olha lá, quando eu tenho a dízima 0,444, bem, eu sei que tem um período ali que é o 4, certo? Então, o 4 vai ficar lá em cima, vai ser o meu numerador, certo? Como o número que se repete é só o 4, não tem outro se repetindo, é só ele, então eu vou colocar um 9 como denominador. Para cada período, eu vou colocar um 9. Então, bora lá. Primeiro passo é identificar o período da dízima periódica. Então, bora ver aqui, ó. Na dízima 0,222, quem é o período? É 2, né? No segundo passo, nós vamos montar fração geratriz, tá? Então, bora lá. Eu coloquei no cantinho ali, ó, Pedro, para você lembrar o que é o numerador e o que é o denominador, tá bom? Então, o 2 será nosso numerador, vai ficar lá em cima. Mas quem será o denominador? Bem, só um período, então a gente vai representar pelo 9. Então, a nossa dízima transformada em fração geratriz vai ficar desse jeito aí. Ela vai ter o 2 como numerador, que representando ali quem é o número do período. E como é um período só, a gente vai colocar o 9. Fácil, né? Agora vamos ver exemplos com períodos compostos, tá? Uma dízima periódica que tem ali, ó, 0, 120, 120. Tá vendo que nesse caso, o nosso período agora é o 1, o 2 e o 0. Então, nosso período é 120, 1, 2 e o 0. Como a gente tem 3 números representando o período, quer dizer, 3 números que sempre se repetem, para cada um desses números eu vou colocar um 9. Então, para o 1, um 9. Para o 2, outro 9. Para o 0, 8, 9. Então, olha como é que vai ficar o nosso denominador. 999. Porque o nosso numerador é representado por 3 algarismos. Então, para cada algarismo, eu vou colocar um 9. Tá? O numerador e o denominador são divisíveis por 3. Quando isso acontecer, quando você tiver uma situação em que o numerador e o denominador sejam múltiplos de um mesmo número, você pode simplificar dividindo, né, ambos por esse número. No caso aqui, tanto 120 como 999 são divisíveis por 3. Aí eu fiz a simplificação, ficou 40,333 avos. É a nossa fração geratriz. Deu para entender, Pedro, o que eu falei? Olha essa parte aqui. Nós temos uma dízima periódica, onde tem uma parte inteira, que é o 2,
e uma parte decimal, que é o 37. Olha que ele tem um período, né, composto. Ele tem dois períodos, o 3 e o 7. Primeira coisa, a gente tem que identificar quem é quem aí, tá bom? Essa dízima possui um número inteiro, 2, né? Então, para encontrar a fração geratriz, a gente vai ter que pegar esse 2 e separar do restante. Então, olha lá embaixo, ó, a gente tem 2,3737. Como a gente vai separar esse 2, olha como é que vai ficar. Vai ficar 2 mais 0,3737. Antes que você me pergunte por que o zero, porque você tirou a parte inteira. Então, antes da vírgula, tem que colocar alguma coisa. Como tinha um 2, eu tirei o 2, eu tenho que colocar o 0 ali para completar o lugar, tá bom? A vírgula tem que vir depois de alguma coisa. Se não tem número nenhum, vai ser o 0. Pronto, separamos a parte inteira, que era o 2, do nosso parte decimal, que era o 37. Qual vai ser o nosso período? O período vai ser 37. Logo, quem é que vai ficar na parte de cima, lá da nossa fração? Vai ser o 37, vai ser o nosso numerador. Como a gente tem dois números formando período, então, lembra, para cada número eu vou colocar um 9, tá? Fração geratriz vai ficar 37,99 avos. Só que aqui um detalhe, a gente tem uma parte inteira, a gente não pode esquecer dela. A gente só separou ela para identificar quem era a nossa fração ali geratriz. Vamos ver o restante, tá? Agora, a gente vai substituir na soma o valor decimal pela fração geratriz. Então, lembra aquele 2 que a gente separou? Então, a gente vai somar com 37 que está lá no numerador, tá? 2 mais 37, 99. Bem, a gente precisa que os termos ali tenham o mesmo numerador. Então, a gente vai meio que fatorar, não é isso? Então, 2,37 é igual a 2 mais 0,3737. Para que eles tenham o mesmo denominador ali, o que eu fiz? Eu fiz uma fatoração, não é isso? Aí ficou, só um minutinho aqui que eu senti uma dorzinha nada. Aí ficou o 2, como ele não aparece nenhum númerozinho embaixo dele ali, a gente vai colocar o 1 para representar que é 2 sobre 1, lembra? Todo número inteiro é como se ele tivesse sobre 1, né? Mais o 37, que já está embaixo ali do 99. Aí a gente tem que fatorar, Pedro. Lembra como é que a gente fatora? A gente acha um denominador comum, no caso aí vai ser 99. A gente vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Quando a gente pega ali, ó, 99 e divide por 1, a gente vai achar o próprio 99, não é isso? 99 dividido por 1 é igual a 99. Vezes 2 é igual a 198. Pronto. Coloca o sinalzinho de mais e vamos para outra fração. 99 dividido por 99 é igual a 1. 1 vezes 37 é 37. Agora que eu já fatorei aí, eu vou somar os dois numeradores. 198 mais 37 é igual a 235. Então, quando a gente tem a dízima 2,3737, a fração geratriz correspondente será igual a 235,99 avos. Só relembrando aqui para você, quando ela tem uma parte inteira, a gente separa a parte inteira. Acha a fração geratriz da parte decimal e depois a gente vai somar essa parte inteira à fração geratriz. Como a gente tem aí uma soma entre número inteiro e fração, a gente tem que achar um denominador comum, que é fatorando. No caso, vai ser 99, porque o denominador de 2 vai ser 1. Aí a gente vai dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Depois que a gente faz esse processo, a gente soma os dois resultados que a gente achou e pronto, a gente vai ter encontrado a nossa fração geratriz. O método tradicional, Pedro, é um pouquinho mais complicado, tá?
Por quê? Porque ele forma uma equação. Então, como é que funciona? Nessa primeira situação aí, a gente tem uma dízima simples, né? Que tem um único período, que é 666. E a gente não tem nenhum número antes do zero, né? Então, a gente pode dizer que x é igual a 0,666, certo? O que a gente vai fazer? Como só tem um período, a gente vai multiplicar os dois lados. Esse x e o 0,666 por 10, porque só tem um período. Se tivesse 2, a gente ia multiplicar por 100. Se tivesse 3, a gente ia multiplicar por 1000 e assim sucessivamente. Então, ó, quando eu multiplico x por 10, eu tenho 10x. Como eu multiplico 0,66 por 10, eu vou ter 6,666, certo? Olha, depois que a gente multiplicou o 0,666, a gente achou um número inteiro ali, ó, 6,666. Lembra? O número que está antes da vírgula é um número inteiro. Então, a gente vai fazer aquele processo de separar o número inteiro da parte decimal. Então, a gente vai dizer que 10x é igual a 6 mais 0,666. Bem, a gente afirmou que x era a mesma coisa de 0,66 lá no início, não foi? Ó, vamos voltar lá para a gente lembrar. Ó, lembra? Ó, x é igual a 0,66. Bem, partindo desse princípio aí, no lugar do 0,66, eu vou colocar um x. Tá vendo que eu botei? Tirei ele e coloquei um x. Bem, aí eu tenho uma equação, né, do primeiro grau. Eu tenho 10x é igual a 6 mais x. E a gente aprendeu que numa equação, para a gente achar o resultado, o que a gente faz? Tudo que tem letra de um lado, tudo que não tem letra do outro. Mudou de lado, muda o sinal. Aí a gente vai levar esse mais x para o outro lado. Se ele é mais x de um lado, do outro lado ele vai ser menos x. 10x menos x vai ser igual a 9x. Então, vai ficar 9x é igual a 6. Voltando à ideia da equação, a gente tem 9 multiplicando x. Lembra, eu quero achar o resultado de x, eu quero saber quem é x. Então, esse 9 que multiplica x vai para o outro lado dividindo 6, né? 6x é igual a 6 nonos. Mais um caso aí que a gente pode simplificar, porque tanto 6 como 9 são divisíveis por 3. Simplificando os dois, a gente tem o quê? X é igual a 2 terços, porque 6 dividido por 3 é 2 e 9 dividido por 3 é 3, ok? Logo, x é igual a 2 terços, ó. Ou seja, 0,6666 é igual a 2 terços, certo? No exemplo seguinte, o que a gente tem? A gente tem um período que tem, olha lá, tem 2 termos, né? 2 termos. E aí, a gente precisa igualar isso aí de novo, né? Seguindo o raciocínio que a gente usou no exemplo, né? A gente vai multiplicar a equação por 100. Agora, a gente tem que desmembrar. Eu falei que ia por 100 e acabei colocando um 9, um 1000 aqui. Deixa eu ver aqui. O que foi que eu fiz de diferente aqui? Tá. Eu falei por 100 e acabei colocando um 9 aqui. Um 1000, perdão. Era 100, tá? Agora, basta desmembrar a parte inteira da decimal do segundo membro, tá vendo? Então, a gente multiplicou os dois lados por 1000, né? Aliás, deveria ser por 100, não por 1000. Tá, Pedro. Desculpa. É que tem um zero antes, né? Deixa eu voltar lá. Tô apanhando ainda para aprender isso. A nossa dízima é 0,03131. O zero ali, Pedro, antes do 31 e depois da vírgula, é um antiperíodo, né? Então, a gente vai considerar aí o antiperíodo, né? Então, por isso que a gente multiplicou por 1000, porque a gente tinha 3 números depois da vírgula aí, tá? Só que o zero não vai ser um período, vai ser um antiperíodo. O antiperíodo a gente representa por um zero mesmo, como está lá embaixo no denominador, tá? Então, a gente tem 1000x
x vezes 1000 é 1000x, e 0,031 vezes 1000, né? Vai ser 31,31. Aí lembra, o inteiro a gente vai separar. Então, 1000x é igual a 31 mais a parte decimal, tá? Bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai substituir o número decimal por 10x, não é isso? Então, vai ficar 1000x é igual a 31 mais 10x. 1000x menos 10x é igual a 31. Então, 990x é igual a 31. X é igual a 31 dividido por 990. Isso explica o zero lá embaixo, tá? Que cada antiperíodo a gente representa com 0. Cada período a gente representa com 9. Bem, Pedro, repassa mais vezes o vídeo para você entender. Caso tenha ficado um pouquinho complexo, você não tenha entendido minha explicação, entre em contato que eu repasso para você, tá bom? Lembra que tia Suzy ainda está apanhando aqui. Faz, por favor, a atividade que eu passei para você, tá? E eu vou mandar o material de português sobre o trabalho, senhora, tá?